esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus, lhes disse: vinde sozinho para o lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Diletos irmãos aqui presentes e todos aqueles que estão em suas casas ou em outros lugares, sintonizados conosco, participando da Santa Missa do Senhor Bom Jesus. A todos nós sejamos bem-vindos e que o Bom Jesus abençoe a todos nós. Meus irmãos, quando os apóstolos voltaram de sua missão inaugural e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado, o Mestre quis proporcionar-lhes um pouco de descanso. Era a delicadeza de um coração cheio de bondade. Quanta delicadeza de Jesus. Pensava não em si, mas muito mais nos outros. E se retiraram para um lugar tranquilo. E era preciso mesmo, porque o povo, como nos conta São Marcos na sua linguagem tão viva, se aglomerava cada vez mais à procura de Jesus, não lhe deixando a ele, nem aos apóstolos, nem tempo para comer. Parece-me pensar até que o aumento dessa gente que procurava o Mestre era um reflexo de quanto tinha sido viva a pregação dos apóstolos nos diversos lugares. Jesus e os apóstolos tomaram um barco e atravessaram um trecho do lago na direção de Betsaida. Mas o povo seguiu por terra, rodeando o lago. E quando Jesus chegou à margem, lá estava uma grande multidão esperando por ele. Jesus se compadeceu deles, pois eram como ovelhas sem pastor, e se pôs a ensiná-los com longos ensinamentos. Meus irmãos, é sintomática a observação de que aquele povo era como um rebanho sem pastor, cheios de pobreza, de todo tipo de carências, e ávidos de que alguém se interessasse por eles, ávidos de uma palavra de amor e de esperança. Jesus lhes veio trazer essa palavra de amor e de esperança. Há uma afinidade misteriosa entre a palavra de Deus e o coração do pobre. Veja, a aproximação da palavra de Deus ao coração do pobre. O pobre, desprovido das coisas da terra e das seguranças humanas, cheio de simplicidade e de humildade, ele se volta para Deus mais facilmente. E em Deus encontra o Pai, o amigo, o pastor. Não é difícil identificar em grande parte o mundo de hoje com esse rebanho sem pastor que Jesus encontrou às margens do mar de Tiberíades. Para muita gente falta tudo o que é mais indispensável para a sua vida material.
a casa, a comida, o agasalho. Vejam, se um pastor não deixa faltar o alimento, a água, o refúgio para as ovelhas de seu rebanho, os responsáveis pela sociedade não conseguem, por descaso, por incompetência ou pelo volume de dificuldades que impedem do mundo a presença da justiça, fazer chegar o pão à mesa de cada um, e a pobreza cresce cada vez mais avassaladoramente. Aqueles que têm um lugar à frente têm que pensar na sua responsabilidade. Contei para vocês aquele fato de que uma jovem ia assumir o governo. Como ela era muito jovem, sem experiência, ela falou à sua mãe, que era a rainha: mamãe, esse povo todo é meu? Perguntou aquela jovem. E a mãe respondeu a ela: não, minha filha, não é que esse povo é seu, você é que é do povo. Então as pessoas são eleitas, não são eleitas para fazer os seus interesses, mas para poder ajudar a comunidade, principalmente os mais pobres. Mas se essas coisas materiais faltam, e como faltam, é porque faltam na terra outros valores, os quais, se cultivados, criariam no mundo um clima de justiça e de fraternidade, onde cada um teria aquilo que é básico para a dignidade da pessoa humana. Porque tanta abundância para uns e tanta carência para outros. Deus colocou todo mundo para todos. Jesus veio ensinar esses valores. Nosso Senhor veio para ensinar esses valores. Veio ensinar a justiça e a verdade. Veio ensinar o amor tão necessário. Se eu não tiver amor, eu nada sou Senhor. Veio mostrar os caminhos da paz. Falamos no domingo passado, a paz. E veio fazer nascer a esperança do coração dos homens, para que ninguém se sinta mais como ovelhas de um rebanho sem pastor. Ele sabe que o homem precisa de pão, e até ensinou a rezar pedindo pão, pedindo ao Pai do céu o pão de cada dia. Chegou a multiplicar prodigiosamente o pão para alimentar o povo do deserto. 5 pãezinhos e alguns peixes. Ele multiplicou e alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Quanta bondade na parte dele. Mas, tem um mas aqui, um porém. Mas a felicidade do homem não fica apenas nesses valores materiais. Não, absolutamente. Tanta verdade que muita gente tem de sobra coisas materiais, mas não tem paz. Não são felizes. Ela depende de valores mais altos, a felicidade. Os que estão, valores esses, que estão no Sermão da Montanha, que Jesus veio ensiná-los. Meus irmãos, a pregação da igreja, que continua sendo a pregação de Jesus e dos apóstolos, sabe que tudo isso é necessário e ensina então as grandes verdades. A verdade de Deus, Criador e Pai. Deus que é Criador e Pai de todos nós. A verdade do homem consciente, livre, que pecou e espera perdão. A verdade de Cristo, que veio salvar a humanidade pelo mistério da cruz. A verdade da igreja, presente no mundo para ensinar os caminhos de Deus. A verdade da vida eterna, para onde somos todos chamados, seguindo a luz da ressurreição de Cristo. A verdade do ensinamento do amor, único caminho para que os homens possam construir um mundo de paz e harmonia. Veja, importante o amor. O caminho, a verdade do mandamento do amor, único caminho para que os homens possam construir um mundo de paz e de harmonia. Tudo isso e muito mais se vai distribuindo na divina semeadura da semente do Evangelho para o mundo inteiro, através do século e das gerações.
Meus irmãos, e na medida em que essa palavra for sendo ouvida, o mundo será melhor. A palavra de Deus tem que ser ouvida e praticada por todos nós. E o mundo vai ser mais feliz. Em vez da ambição e do egoísmo, florescerá o amor. Em vez da violência e da agressão, florescerá a paz. Em vez da descrença e da indiferença que gela o que há de calor no coração humano, florescerá a fé e a oração. Florescerá o louvor de Deus e tudo será melhor. Quando estamos com Deus, como as coisas estão bem, porque os homens compreenderão que ninguém pode ser feliz sozinho. Ninguém pode ser feliz sozinho. E que todos somos responsáveis uns pelos outros. Vejam, repetindo. Os homens compreenderão que ninguém pode ser feliz sozinho e que todos somos responsáveis uns pelos outros. E cabe a nós, a cada um de nós, em proporções diversas, de acordo com a função de cada um, fazer com que a humanidade não se pareça como um rebanho sem pastor, mas a casa do mundo seja o grande lar da paz, do amor, da alegria e da verdade. Meus irmãos, está aí a palavra de Deus explicada à altura de todos nós, mas não basta que nós sejamos ouvintes, temos que praticar a palavra de Deus. Não nos esqueçamos nunca de que, quando nós estamos ouvindo ou lendo a palavra de Deus, nós estamos semeando. Quando durante a semana a gente se lembra da mensagem dessa palavra de Deus tão importante, nós estamos colhendo os frutos. Se quisermos colher os frutos, vamos ser não somente ouvintes, mas principalmente praticantes da palavra de Deus. Amém.